Dentro das 3 GPUs da AMD, na vossa opinião, consegue ser claro qual delas realmente valerá mais a pena? Ou ficou muito na dúvida? 6800 XT, 6800, mas precisamos assim. Vamos só assumir, fazer de conta que os testes que a AMD apresentou representam 100% a verdade. As diferenças de desempenho de uns casos para os outros é exatamente aquilo. Com base nisso, dá para ser claro? Tu por acaso também disseste bem, o preço real dela, exatamente. Quais versões vão custar quanto? Também é importante. Nós sabemos o preço base de lançamento, mas quanto mais vão custar outros modelos, e o modelo de referência é bom o suficiente para tu comprares e não te chateares com nada? Ou vale mais pagar um bocado mais por outro modelo porque o de referência não é muito bom? Ou é quente ou é brilhento? Vamos acreditar que desta vez o modelo de referência é bom o suficiente para qualquer pessoa utilizar sem nenhum tipo de stress. Pode não ser, mas vamos acreditar que sim. Uma coisa que eu acho que dá para concluir, relembrando, 6800 tem o preço anunciado de 579, 579 a 6800, 649 a 6800 XT e depois 1000 paus a 6900 XT. Esta mais cara $80 que a 3070, esta mais barata 50 paus que a 3080 e esta mais barata 500 paus que a 3090. A 6900 XT eu consigo dizer às cegas que eu não vou recomendar a ninguém comprar. Por aqueles motivos que eu já disse ontem. Mas, ainda assim, uma coisa que nós temos que ver, segundo os testes da AMD, que vamos fazer de conta que estão 100% corretos, ainda assim estão corretos, mas todos eles são diferentes. Porquê? Porque se nós virmos aqui na 6800, quando eles mostram estes resultados comparado à 2080 Ti, ou seja, à 3070, eles têm o SAM, vamos chamar SAM o Smart Access Memory, o SAM, o guitarrista dos Dragon Force, está ativado neste teste. Na 6800 XT não tem nada ativado, segundo a AMD está tudo de stock. Na 6900 XT ativaram o SAM e o Rage Mode. Portanto, apesar de aqui dizer 4K, aqui dizer 4K e aqui dizer 4K, a diferença não está apenas em trocar de chip. São 3 chips, mas cada chip foi testado com diferentes opções ativadas. E se nós virmos, por exemplo, a 6900 XT e a 6800 XT, vamos pegar no Doom, não é? O lendário Doom. A 6900 XT no Doom, segundo a AMD, teve um desempenho de 4K, 150 FPS. A 3800 XT teve um desempenho de 138 FPS, que dá uma diferença de mais ou menos 8%. Portanto, 8%, não é? De desempenho que a 6900 XT tenha mais, por exemplo, no Doom. 8. Mas aqui, eles ativaram o Rage Mode e o SAM. Mas quanto desempenho é que ganha com o Rage Mode e o SAM? A AMD também mostrou isto, que é o ganho de desempenho que tu tens quando tu ativas o SAM e o Rage Mode em simultâneo. Eles aqui não dizem, não separam os ganhos de desempenho por feature. As duas juntas dão-te este aumento de desempenho. O caso do Doom, por exemplo, que foi o que nós vimos aqui, segundo a AMD, ativando as duas opções dá 2% a mais de desempenho. Portanto, se a diferença entre as duas é 8%, na prática, segundo a lógica aqui, seria apenas 6%. Mas se tu na 6800 XT ativares as duas opções, passa de 6 para 4. A 6800 XT com tudo ativado e esta sem nada ativado, então, segundo esta lógica, seria 4%. Estamos a simplificar muito, claro, mas dá para ter uma ideia geral. Se virmos outro jogo, Resident Evil, vamos ao Resident Evil, 4%. Não, vamos ao Gears. 8% está no meio. 8% no Gears. Aqui tem 78.
na 6800 XT, aqui tem 92, não é? 92, com tudo ativado. Segundo a AMD, tu ganhas 8% no Gears, é a previsão deles, 8%. Portanto, se tu tens 78 FPS vezes 1.08, se tu ativares o Rage Mode e o SAM, na 5800 XT, o Gears passaria a ter 84 FPS. Portanto, a diferença, segundo a AMD, não é 78 FPS para 92. É de 84 para 92. A diferença já é muito menor. Ou então aos 92 retiras os 8%. Whatever. Estou a perceber onde é que eu quero chegar? No fundo, a 6900 XT é uma ligeira melhoria da 6800 XT, basicamente. Portanto, é fácil de imaginar, comparando uma com a outra e equacionando os ganhos de desempenho que eles dizem que é suposto isto ter, que assim que tu ou ativas nas duas ou desativas nas duas, que no fundo a 6800 XT vai ser muitíssimo próxima da 6900 XT, que é a mesma coisa que na Nvidia a 3080 e a 3080 e a 3090 são tão próximas que nunca na vida, para gamers, vale a pena a diferença de preço. Outras coisas, cada um que decida. Para gamers, nunca vale a pena a diferença de preço da 3090. É ridiculamente mais cara para uma diferença mínima de desempenho, não é? Aqui a diferença de preço é muito inferior à diferença de preço que nós vemos na Nvidia. Mas ainda assim, a diferença de preço é gigante. Passamos de $650, preço base de lançamento, para $1000. A diferença é gigante. Então dá para adivinhar que a 6900 XT, mesmo que a consigas comprar, o único motivo que há para comprar é eu posso e apetece-me, porque em termos de desempenho não vale muito a pena. O que é mais é exatamente a 6800 e a 6800 XT, porque nós vemos aqui, no Doom, só que aqui já é mais difícil fazer comparações, porque, por exemplo, no Doom eles dizem que tu vais ter, nesta situação, terias 118 FPS. Aqui tens 138, mas aqui eles têm o SAM ativado. Isso quer dizer o quê? Aqui não sei, ninguém sabe. Porque no Doom eles dizem que ganhas 2% ativando as duas opções. Se ativar só uma, ganhas o quê? 1%? Não sei. Por exemplo, o Doom, a diferença também, neste caso, seria só quase esta. Noutros jogos a diferença é maior, mas é mais difícil. O Gears passa de 70 para 78. Aqui é mais, para mim é mais difícil de perceber onde é que estará. A quantidade de memória é a mesma. A 6800 e a XT, 6800 XT, eu fico muito na dúvida, mesmo assumindo que todos estes números representam 100% da realidade. Para mim fica muito na dúvida qual delas vai valer a pena. Por exemplo, se virmos aqui no Modern Warfare, passamos de 77 FPS para 91. É alguma coisa. Tudo bem que é em 4K, não é? E ninguém vai jogar Call of Duty em 4K. O pessoal mete em 1080p no low, compra 3090 para jogar no low. Nós já sabemos como é que funciona o gamer de PC hoje em dia, não é? Mas ainda assim é uma diferença considerável. Sinceramente não sei. A única coisa que eu consigo ter a certeza é que a 6900 XT não vai valer a pena.